começando o primeiro Indie Ataque do Up, o nosso programa onde a gente vai falar sobre as joias preciosas do mundo dos games, que são os maravilhosos indie games. E na nossa estreia, hoje eu tô aqui com a bomba de felicidade humana, que é Rodrigo Coelho, que vai já começar pra gente ficar com a animação lá em cima, pra falar de algo que talvez irrita um pouco a gente, que é o jogo Cuphead. Olha, especialmente tô feliz hoje, primeiro porque é esse programa maravilhoso e a Márcia está brilhante nesse programa hoje, e também porque na minha vida, pessoal, tá acontecendo muitas coisas legais. Cara, Cuphead é um jogo lindo, que traz muita alegria, quer dizer, mais ou menos muita alegria, né? É um jogo bem difícil, é um shooterzinho que tem parte de plataforma, e ele é um dos jogos mais influentes ali, fizeram mais sucesso dos últimos anos ali, brilharam jogos indies, e em breve vai sair, não apenas a série na Netflix, mas também vai sair a DLC, Delicious Last Course, que a gente vem esperando, certo? E esse programa, ele só está acontecendo graças ao apoio de vocês no Catarse, meus amigos. Muito obrigado a todos vocês ouvintes que estão aqui. Já podem saber que quem assinar o nosso Catarse lá vai poder ajudar a gente a continuar criando esses programas aqui, vai poder continuar ouvindo a voz maravilhosa da Márcia, né, amiga? Isso, a minha voz maravilhosa, repleta de felicidade, tal qual a voz do Coelho. Então é muito importante você apoiar a gente lá no Catarse e também mandar um agradecimento super especial pro nosso queridíssimo amigo, o Patife, que é um dos grandes responsáveis também por possibilitar que esse programa esteja acontecendo, o nosso primeiro Indie Ataque. O Patife, ele é um cara super legal e ele tem um conteúdo muito interessante e muito responsável, assim como a gente faz aqui. Então, se você gosta do nosso tipo de conteúdo, você também vai gostar do conteúdo do Patife, e vai lá e manda um beijo pra ele, fala que foi a gente que mandou. É só você procurar por Gamer Patife na maioria das redes sociais, ou só Patife direto lá na Twitch. Então, um beijo, Patife. E agora a gente já vai entrar, esse programa ele é mais rápido, então eu e o Coelho a gente vai estar aqui, ó, tirando um pro lado do outro, igual no Cuphead. Então a gente já vai entrar na parte direto do jogo. E aí eu vou perguntar, Coelho, o que é o Cuphead? Gente, Cuphead é uma obra de arte, né, amiga? Vamos combinar. Isso é inegável. Não existe uma pessoa no mundo que vá contra isso. Isso não tem como negar. Você pode falar qualquer outra coisa do jogo, mas isso não tem como ir contra. Essa é a parte unânime, né? O Cuphead, ele é um run and gun e plataforma, né? Você tem os personagens que saem correndo atirando, você tem diferentes armas que você pode utilizar, que combinem mais com a sua estratégia, e aí o foco deles é nos chefes, é o grande Chan do game, né? E toda essa arte incrível, ela é baseada nos cartoons dos anos 30, que é uma coisa muito original que a gente não via na indústria antes. Hoje a gente até tem já alguns clones de Cuphead no mercado por aí, mas o Cuphead, ele realmente foi bastante influente, e a música dele também toda orquestrada, naquele mesmo estilo que tinham nas músicas dos desenhos antigos, né, amiga? Que eles colocavam a trilha sonora numa orquestra, já que não tinha fala, né? Exatamente. E o estilo do Cuphead é muito único, mas nem só isso, é muito difícil até hoje a gente ver jogos em desenho 2D. A gente vê muito pixel e 3D e tal, mas ilustração 2D é um pouco difícil. E o Cuphead trouxe isso, e eu espero que abra mais portas para mais jogos, assim, porque são belíssimos. E assim, tudo desenhado à mão. É surreal a animação desse game, cara. Imediatamente chama a atenção. A produção dele é impecável em todos os aspectos. A gente vai falar isso um pouco mais daqui a pouco, que a gente vai entrar mais em todos os pormenores do Cuphead. Mas agora eu vou dar o pontapé inicial aqui pra você que, sei lá, vive em outro planeta e não faz ideia do que seja Cuphead. Eu vou te falar um pouco sobre a história desse jogo, pra você já entrar no clima de como a gente começa no Cuphead. Basicamente, o Cuphead é a história de dois irmãos, o Cuphead e o Mugman, ou em português, que é uma das melhores traduções já feitas nesse país, que é o Chicrinho e o Caneco. Eu amo muito. Isso é impagável. Chicrinho e Caneco. E eles estão um dia, assim, de bobeira. Eles falam, vamos pra um cassino. Aí os dois vão pro cassino. Cassino, por um acaso, é o cassino do diabo. Sim, um rolê super ok de ir, né? Você fala, cassino do diabo, o que pode dar errado? Nada. Então eles vão pra esse cassino, eles começam a ganhar todas, não perde de jeito nenhum. E até o momento que o capeta em pessoa chega e fala assim, vocês dois meninos aí, vocês estão ganhando muito, mas vamos jogar pra valer agora? E aí ele faz uma proposta. Amiga, e assim, já nessa parte você se apaixona imediatamente pelo design dos personagens, que é muito divertido, né? O capeta, Sim. Ele parece um gato Félix, né? Só que do mal, com Sim, tridente, assim, né? Eu amo ele. Eu, inclusive, adquiri uma pelúcia do capeta esses dias. Maravilhoso. Porque ele é muito maravilhoso. E eu, sabe, eu queria ter ele aqui pra, sei lá, negociar minha alma com ele às vezes. Mas, né? E essa parte da história, ela é contada como se fosse um livrinho. Igual é o início do Shrek, que tá contando a história. Então, ela é contada toda dessa forma, com as ilustrações belíssimas e o textinho embaixo e tal. E aí, continuando, eles estão lá nesse cassino. O capeta chega, faz essa ótima proposta pra eles, que é, vocês estão ganhando muito? Beleza, mas vamos jogar pra valer agora, que é o seguinte, se vocês ganharem a próxima,
máxima, vocês levam todo o dinheiro aqui do cassino. Mas se vocês perderem, eu fico com a alma de vocês. Uma proposta super plausível, né? É uma proposta inegável. Quem negaria, sabe? O capeta e pessoas propondo isso. Quem negaria? O Cuphead é uma pessoa que, né, uma caneca, uma xicrinha, que falou assim, tá, beleza, acho super plausível, vou aceitar. E aí ele pega e aceita, e óbvio que ele perde, porque se ele não tivesse perdido, a gente não teria o jogo. Então ele perde essa aposta, só que o Cuphead, ele tem uma lábia muito boa, então ele consegue negociar com o capeta de não levar a alma dele. Em troco, ele pode terceirizar a coleta de almas. Ele faz quase uma delação premiada ali, de que ele não vai dar a alma dele, mas ele vai pegar a alma das outras criaturas, né, que estão devendo a alma pro capeta. E aí o jogo começa. É assim que a gente tem a desculpa pra ir atrás de um monte de chefão. O que é maravilhoso. Não precisa de muito contexto, eu achei até legal que eles fizeram isso, né? Deram um contexto ali com um livrinho contando a história. Eu adoro os personagens logos que aparecem. Eu adoro os personagens que aparecem logo no início do game. Esse game tem um carisma muito, muito, muito forte, né? Você já tem boa vontade, apesar da reputação que ele ganhou de jogo muito difícil, você tem uma grande boa vontade de jogar ele por causa de todo o carisma que ele tem, né? E o jogo, ele é basicamente só chefão. Pelo menos era pra ser só chefão, né? Só que eles introduziram também as fases aonde você pode fazer justamente o run and gun. Porque o chefão não necessariamente é run and gun. Às vezes você tá voando numa navezinha, né? A maior parte das vezes realmente é run and gun. Você tá correndo e atirando. E tem as partes do mundo que são as plataformas, né? Que, na minha opinião, é a pior parte do jogo. A gente daqui a pouco entra um pouquinho sobre isso. E o mundo em si, do game, o mapa do mundo, você pode ir andando e fazer um pouco na ordem que você quiser as coisas. O que é legal isso também, né? Na verdade, é bem solto, né? O jogo, ele é dividido em ilhas, em mundos. E nessas ilhas fica bem solto. Você geralmente tem umas 3 opções do que você pode fazer a princípio. E aí, conforme você vai fazendo, vai desbloqueando. Esse negócio da fase, eu tenho muita certeza que eles não queriam fazer isso. Mas aí as pessoas na internet encheram o saco. E aí eles falaram assim, tudo bem, então agora vocês vão sofrer. Porque é isso. A gente achava que chefão era ruim, mas não. A fase é bem pior que o chefão. E que bom que são poucas. Eu tenho dados aqui que 75% são chefes. O resto é fase. Chegou com a matemática aí, ó. Já veio com o dado certinho. Eu cheguei com a matemática. Eu vim aqui com um documento cheio de fatos e dados. Aqui no Indie Attack tem pesquisa. É exatamente isso. Sem fake news aqui. Mas enfim, que bom que foi só 25%. Porque realmente as fases não é o forte do Cuphead. Mas agora sabe o que é o forte do Cuphead? É a experiência que ele tenta trazer de reproduzir um conteúdo exatamente vindo dos anos 30. Isso é uma coisa que o Cuphead faz com perfeição. Não é só a animação dos personagens em si, né, amiga? Até o filtro que eles colocam na frente da tela, em vários momentos ali, não necessariamente em todo o tempo da gameplay, mas você tá nos menus, você tá andando no mundo, você tá conversando com os personagens, ele coloca aquele filtro como se fosse de um filme antigo, né? Que fica passando aquele filme Grain na tela, e ele dá essa sensação. O jeito que os personagens são animados é muito legal, né? Tipo, você entra na lojinha lá, que tem aquele porco de tapa-olho, e aí, ele sempre tá, tipo, se movendo de um lado pro outro, assim. O pessoal não tá vendo, mas eu tô me movendo aqui igual. Eu também não estou vendo, mas eu estou imaginando. E é muito legal, porque era bem assim nessa época, né? Amigo, esse estilo, eu já estou muito estudada. Esse estilo, ele tem um nome que eu acho que eu esqueci. É Rubber Rose, uma coisa assim, não lembro o nome. Mas é um estilo de animação bem dos anos 30 mesmo, que eles falam de membros de mangueira de borracha, porque é como se os personagens não tivessem ossos. Então você anima eles daquele jeito bem que eles ficam, né, dando aqueles pulinhos e bem molengo, assim, e Cuphead é 100% isso. E a gente tava falando, né, do estilo, mas não só o filtro que eles colocam e tudo, é absolutamente toda a produção do Cuphead, não só o produto final foi, né, modificado de alguma forma pra parecer uma coisa dos anos 30, mas ele foi todo feito com técnicas bem parecidas dos anos 30, que as pessoas usavam mesmo. Então, todos os desenhos, isso é muito impressionante, todos os desenhos do Cuphead foram feitos à mão, quadro a quadro, todas as animações. Por isso que demorou tanto tempo pra fazer também, né? Exatamente. E não só a ilustração, né, o traço, mas também todos os backgrounds das fases dos chefes, eles foram feitos à mão
mão e pintados de aquarela na mão também. Tem algumas fases, acho que tem uma fase de um gênio, o chefe, né, que é um dragão, que eles têm uma coisa em 3D, tipo a do dragão é um castelinho, uma torre de um castelo, num formato mais 3D. E aí você fala, fizeram em 3D. Não, eles fizeram em argila e aí eles fotografaram, sei lá, 1000 fotos de todos os ângulos pra fazer o efeito de que é uma animação. Então, assim, praticamente nada foi feito de forma digital. A única coisa que é feita de forma digital no jogo foi que eles coloriram os personagens de forma digital. E isso foi só porque eles viram que quando eles coloriam na mão e aí escaneava e passava, o resultado final era muito parecido com colorir direto. Então eles falaram assim, vamos poupar aí uns 3 anos de desenvolvimento e vamos colorir digitalmente. Então é apenas isso. De resto, tudo é feito na mão. Isso é extremamente impressionante. Muito louco isso. Qualquer pessoa que tenha qualquer conhecimento de arte, né, ou que seja artista, consegue enxergar o nível de detalhamento e carinho que eles colocaram na produção desse jogo, né? Isso que você falou também dá pra ver na fase do gênio, sabe? Que você luta contra o boss, que é um gênio. Sim, o meu Nêmesis. É, o seu Nêmesis, pois é. Tem alguns problemas com alguns bosses aí também, a gente fala sobre isso. Mas nessa parte também tem aquela pirâmide, né, no fundo que fica girando. Pirâmide que fica girando. Eu realmente achei, quando eu joguei a primeira vez, que aquilo era um 3D. Eu realmente não achei que seria de verdade. E aí eu fiquei surpresa em ver que realmente eles fizeram tudo à risca, sabe? Eles não tomaram nenhum atalho pra chegar no produto final. A não ser essas coisas que no final não daria tanta diferença. Eles realmente acreditavam muito nesse projeto, né? Pra poder iniciar. Tudo bem que eles ganharam a aporte ali. Amigo, vou trazer um fato. Eu assisti algumas entrevistas dos fundadores lá do estúdio e tal. Caraca. Eles são 2 irmãos. Eu não lembro o nome deles, desculpa. Eu gostei muito deles, mas eu não lembro o nome deles. Mas eles falaram que a ideia inicial deles não era pra coisa chegar no nível que chegou. Tipo, eu acho que até hoje eles não acreditam na proporção que tomou o jogo. E a ideia inicial deles era ser um jogo com 8 chefes só. Eles não queriam muito mais do que isso. E também, até o estilo artístico era um pouco diferente. A ideia era que as fases iniciais seriam, tipo, desenho de criança. Aqueles desenhos que a gente faz na creche, tipo, mãozinha pintada. E aí os chefes seriam coisas assim. E o jogo seria uma evolução do estilo artístico. Começaria com esse tipo de desenho bem básico até chegar no nível que a pessoa já tinha um traço mais bem definido, com mais técnica, etc. A ideia inicial era essa. Em uma dessas fases, eles mostraram com o estilo mais próximo do que a gente vê agora, e aí todo mundo surtou. E aí eles falaram, bom, ok, talvez a gente pode fazer algo assim. E aí, meio que a coisa foi só acontecendo, sabe? Eu acho que numa dessas entrevistas, um dos irmãos falou que se alguém falasse com ele o tanto de tempo e de dinheiro que eles iam gastar, ele ia falar assim, não, pode deixar, eu vou fazer aqui quietinho no meu canto só um negocinho. Era no nível assim. É aquela coisa, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. Exatamente. Frases motivacionais inspiradas em Cuphead. Mas não foi só isso não, né? Ou melhor, coitados, os caras estão chorando lá em casa agora porque eles ouviram falando que era só isso. Apenas 3 milhões de desenhos foram feitos. A DLC tá demorando pra caramba pra sair, agora vai sair em junho, né? Foi confirmada a data. Por causa disso também. Porque eles realmente estão criando conteúdo novo e aparentemente vai ser um conteúdo quase tão grande ou tão grande quanto o jogo original, né? Isso é muito da hora. Curiosidade, rapidinho. Você por acaso sabe se a animação da Netflix do Cuphead foi feita nessa mesma vibe aí ou eles usaram atalhos? A animação da Netflix, eu acredito que ela não foi feita desse mesmo estilo, porque questões de tempo. Acho que não teria como fazer, né? Desenho no papel, quadro a quadro, passa pro computador, etc. Eu tive a sensação, quando eu vejo o estilo da animação, de que ela foi feita nos moldes de praticamente todos os desenhos que a gente vê agora. E aí eles aplicaram um filtrozinho em cima pra dar uma sensação de coisa antiga. Tanto que se você comparar a animação com o jogo, você vê que tem uma diferença no visual. O jogo realmente parece muito uma coisa antiga. A animação não tanto. O processo deve ter sido bem diferente mesmo. Entendi. Não tem como. É surreal. E aí vamos entrar em outra coisa que também é extremamente incrível, que é a questão da trilha sonora, que também foi gravada toda no esquema pra reproduzir a experiência dos anos 30, que ela foi gravada em estúdio com banda ao vivo, sabe? A galera juntou todo mundo lá e gravou. E aí eles têm, assim, cerca de 3 horas de música. Assim, os detalhes desse jogo é uma coisa muito fantástica. Uma coisa que é interessante porque as músicas foram gravadas e cada música tem alguns solos de instrumentos diferentes durante a música. Então, quando você joga um chefe e você tá ouvindo aquela trilha sonora, se você sair do chefe e jogar de novo, provavelmente você vai pegar trechos diferentes da música.
música. Então, todas as vezes que você jogar aquele chefe, a música não vai ser 100% igual, por causa disso também. Então é por isso que a gente de fato gosta da trilha sonora e ela não fica enjoativa. Exato. Porque é uma trilha sonora carregada. Não é uma coisa de background, né? Não, é um jazz pesadão, assim. Imagina a novela das 6 de época. É aquela música torando o tempo todo, mas é muito boa. Pois é muito boa. E eu amo uma música que ela te deixa animado pra pressão que o jogo coloca em você. Porque a gameplay do jogo, ela é intensa. Você não tem muitas chances de você ganhar, né? Você tem 3 vidas, se você perde as 3 vidas, já era, né? E você tem que recomeçar do início da fase. E a chance que você tem de o jogo ficar um pouco mais fácil é quando você tá jogando de 2, na verdade, né? Porque... o que é uma mentira, né? Eu acho mais fácil. É quando o jogo te engana. Sério, amigo? Então vamos lá, a gente vai discordar agora. É porque você pode salvar o amiguinho se ele morrer. Mas fica tão confuso, porque tem tanta coisa na tela, e aí entra mais uma pessoa, e é muito confuso. Eu acho que é mais fácil porque você salva o amiguinho. Não, é questão de opinião, total. Assim, você ganha, né, uma chance de nunca morrer. Pois é. Quando você tá no co-op. Mas eu acho que é muita informação. Porque assim, por que Cuphead é muito difícil? São vários fatores que botam essa dificuldade aí. Ele é um jogo que exige um certo nível de precisão, né, de controle da nossa parte. Então você tem que desviar da coisa na hora certa, tirar na hora certa, etc. Só que ele é um jogo que eu acho que ele exige muito da nossa capacidade de processamento. E às vezes falta uma memória RAM na nossa cabeça. Porque tem o chefe, sei lá, tá cuspindo fogo em você, e aí uma dessas bolas de fogo, ela gira, a outra vem reta, e aí vem uma outra que explode, e nisso tem uma coisa caindo do céu, e tem um bicho passando por baixo, e ao mesmo tempo você tem que tirar, você tem que desviar, você tem que dar o tal do parry, que é terrível. Então, assim, ele é muito difícil, porque ele junta duas coisas horríveis de jogos, que é a precisão e muita coisa pra você desviar, ou muita coisa pra você processar ao mesmo tempo. E assim, além disso, você tem uma série de armas que você pode utilizar pra tentar se adaptar um pouco a cada situação difícil que o jogo te coloca, né? Como você falou, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, normalmente eu gosto de usar aquele tirinho, aquele power-up, que ele persegue, sabe, os inimigos. É menos uma coisa pra eu pensar. Exatamente. Eu só uso aquele por causa disso. É uma coisa menos que eu tenho que me preocupar. Pois é. Aí o jogo, ele tem esse sistema, não é só um run and gun de uma arma só. Ele é bem feitinho nas mecânicas pra que a dificuldade não pareça injusta. Apesar de que o meu maior problema com o Cuphead, além da parte de plataforma, é que alguns chefes eu acho meio injustos. Mas vamos falar um pouquinho de como que são os power-ups do Cuphead. Então, a gente tem, como o Coelho já falou, o Porquinho, que é um personagem ótimo. Ele tem um nome. Hoje eu não lembro o nome de ninguém. Mas é uma loja, então você pode ir lá e comprar esses power-ups. A gente tem alguns que é esse do tirinho que persegue, tem um tiro que divide em 3 e ele é um pouco mais forte, mas você perde na distância. Tem um que te dá uma vida extra, também reduzindo um pouco o dano do seu tiro. Enfim, tem vários power-ups. Isso eu acho uma coisa muito legal. O Hollow Knight faz isso também, que é essa coisa de você fazer a combinação dos seus power-ups antes de ir, né, pra batalha. Então, vai ter um chefe que talvez combine mais um tiro X do que um tiro Y, e aí você pode ficar organizando isso. Eu, pelo menos, eu sempre uso a mesma combinação, porque eu sou preguiçosa, mas em teoria você pode fazer isso. Só que assim, continua sendo difícil. Continua sendo difícil. Eu acho que o jogo, ele te treina muito, ele quase funciona como um roguelike, porque você reinicia, é muito difícil, morre várias vezes, até você aprender o padrão dos inimigos, até você aprender como é que funcionam aquelas coisas. É um jogo muito mecânico, né? E o grande segredo dele é justamente o parry. O jogo, ele é inteiro baseado no parry. Eu ignoro completamente. Caraca, sério, não imagino como é que você consegue jogar. Não jogo com parry, porque eu morro muito quando eu tento dar o parry. O meu negócio com ele é só atirar e desviar, então é onde eu vou. Você usa aquele lance do parry automático? Porque tem um itemzinho que faz isso. Não? Não. Eu acho pior quando eu uso também. Não, eu simplesmente não faço. Caraca, hardcore, mano, hardcore. Amigo, total. E tipo assim, eu vou entrar até no ponto negativo do jogo, que acho que nós dois a gente concorda, que ele é um jogo muito punitivo. E pra mim, até o parry, eu acho muito punitivo. Às vezes eu acerto o parry, pra quem não sabe, né, o parry vem algum item. Uma coisa cor-de-rosa. Alguma coisa rosa na sua direção que provavelmente vai te causar um dano. Mas se você apertar o botão de pular exatamente na hora que ele te atingiria, você dá um tapa no negócio e aí ele some. Só que algumas vezes, pelo menos comigo, eu faço isso e mesmo assim ele me dá dano. Então eu meio que, tipo, desisti de tentar, sabe? Deixei pra lá. Isso acontece demais mesmo. Na verdade, o Cuphead, ele é um jogo que hypou-se muito ele por causa de toda essa animação, de como ele é impressionante visualmente quando você joga, né? E por causa da dificuldade dele. Igual o hype com o Souls-like, assim. Meu Deus, é muito difícil e tal. Você conseguiu passar dessa fase, porque o jogo explodiu em 2017. Só que parte disso eu acho
simplesmente chato, mano. Porque os bosses, que são a parte realmente interessante, principalmente visualmente ali, é muito legal você tá nos chefes, realmente você morrer ali neles, você lutar contra eles, o jogo ainda tá bastante interessante, mas você ficar morrendo na parte de plataforma, porque o pulo tá meio ruim ali, não sei, eu acho um pouquinho ruim o controle do game em plataforma. Eu acho simplesmente chato. Eu acho que o esquema da plataforma não é tão legal, porque os chefes são muito legais. A plataforma parece meio que só tá ali por tá. Não é o melhor run and gun. Tem Metal Slug aí que é muito melhor. Se fosse um jogo só de plataforma, ele seria bem xoxo. A arte não salvaria o Cuphead, se ele fosse só plataforma, do jeito que é. Mas os chefes são muito legais. Então, assim, a grande coisa do Cuphead é, de fato, o estilo artístico, porque pega de um jeito... Você fica realmente muito intrigado de ver qual é o próximo chefe, porque eles são muito criativos. E não só o próximo chefe, mas o estilo e a criatividade desse estilo te motiva a continuar jogando o mesmo chefe, mesmo que você apanhe muito, porque ele tem várias transformações. Então, sei lá, tem um chefe que tem 3, 4 fases diferentes. Você nunca sabe, né? Não, e muda, assim, completamente. Tem uma que ela começa... Uma menina vira um avião, e aí do nada ela vira um touro, e aí do nada ela vira uma lua meio mecânica. Então, assim, você realmente não sabe qual vai ser a próxima mudança. Então, isso é muito legal. Ao mesmo tempo que, pela dificuldade, isso chega a ser um pouco cansativo, às vezes. Eu acho um pouco cansativo chefes que tem, sei lá, 4 fases. Eu preferia que o chefe tivesse umas 2 ou 3 transformações e tivesse, talvez, outro chefe com 2 também, sabe? Acho que seria um pouco menos cansativo. Porque o Cuphead é um jogo que bate na sua cara o tempo todo, né? Ele fala, por que você tá me jogando? E bate na cara, assim. Ele não quer que você se divirta apenas. Ele quer te fazer sofrer. Ele é muito... Vai me doer falar isso, mas é muito Souls-like mesmo, né? Bem nessa vibe, assim. Realmente o jogo... Ele te pune demais, às vezes. Não é porque ele é um jogo difícil. Eu acho que às vezes ele é um jogo injusto também. Os chefes, eles têm uma animação incrível. 98% do tempo, quando ele te taca alguma coisa, o jogo ele tem algum indicativo pra você conseguir escapar daquilo. Agora, em determinados momentos ou determinados ataques que o chefe usa, às vezes os golpes são aleatórios. Por exemplo, ele joga uma bolinha que vai atirar setas pra cima, ou pra baixo, ou pra direita, ou pra esquerda. Você nunca sabe pra qual direção você vai fugir. E aí você acaba morrendo, tem que voltar tudo. Sim. E é só frustrante mesmo, sabe? Essa é a parte meio chata. Parece que a dificuldade do Cuphead, ela tá muito na sua atenção. É esse que é o ponto da dificuldade. Porque não é treino. Você não consegue simplesmente decorar um padrão, ou enfim, decorar uma técnica específica. Porque o jogo, eu não sei se isso é real, eu não vi nada disso, mas eu tenho a sensação que o jogo aprende com o meu estilo de jogar, sabe? Tipo, tem alguns chefes que às vezes eu descubro que quando ele fica no cantinho, a direção que geralmente parece que já é programada que ele vai, não me pega. E aí se eu fico muito nesse cantinho, ele começa a me pegar. Então eu acho que ele talvez tenha isso, porque às vezes esse padrão quebra. Quando você começa a acostumar com o padrão do chefe, de como vencer o chefe, o padrão muda. E eu não sei se eu usaria a palavra injusto, porque não me soa injusto, me soa tipo assim, essa é a coisa do jogo, porque eu não quero que você aprenda a derrotar o chefe porque você decorou o padrão. Eu quero que você derrote porque você sabe desviar, sabe? Me parece que a coisa do jogo é essa. Mas assim, isso torna ele muito difícil. E aí, só um ponto que a gente já tá quase acabando. O Cuphead tem um modo fácil. Tem lá, você seleciona fácil antes de ir pra um chefe. Isso sim eu acho injusto. Isso eu acho injusto, porque você vai no chefe, no fácil. Não é tão fácil assim. Pra mim seria o normal, talvez. Seria o fácil deles. Amiga, é mais uma forma do jogo dar um tapa na sua cara. Isso que é o tapa. Você escolheu o modo fácil? Palhaço, não vale de nada. É isso. Eles podiam ter, sei lá, botado o nome de treino, alguma coisa assim. Porque você joga, é um pouco mais fácil, mas no final não conta. Não conta como uma fase que você passou. Isso eu acho injusto. Isso pra mim sim é injusto. Zoado, eu também acho isso bem zoado. Então, fechando, amigos, Cuphead, ele é um baita de um run and gun, muito bem feito, muito divertido, e eu acho que ele é maior do que a soma dos seus fatores. Porque individualmente, os fatores, se a gente for considerar esses problemas, eu acho que pesam um pouco pra mim, tá? Em termos de jogabilidade, eu acho que tem outros run and gun que são melhores do que ele, como eu falei. Eu gosto mais, por exemplo, de jogar um Metal Slug ou um Contra 3, Alien Wars, que são jogos antigos, né? Que ele poderia ter se inspirado pra ficar ainda melhor. Mas, Cuphead, ele é um esplendor, ele é uma obra de arte. O jogo, ele te envolve, mesmo com aquela dificuldade. É tão incrível que você quer compartilhar com as outras pessoas, e você quer desafiar outras pessoas, e você quer chegar até o final pra ver o que vai acontecer com o Todinho Nescau, o Tigrinho Caneco. E isso é muito legal. Então, o veredito que eu dou é que o Cuphead é um jogo muito recomendado, e ainda mais, dependendo de onde você for pegar, você vai pagar um preço extremamente justo por ele. E você, amiga? Olha só, eu concordo com isso que o Coelho disse, porém, o meu veredito vai pro outro lado, que é, eu joguei em 2017, eu tô jogando de novo agora. Em 2017 eu simplesmente quis matar esse jogo, agora eu tô com uma outra cabeça e eu tô achando gostoso de jogar. Então, pra
mim, ele tá num ponto que é uma experiência que super vale a pena. O carro-chefe dele, com certeza, é o visual, é isso que te motiva mais a jogar, porque, igual o Coelho falou, se você for olhar só a mecânica, tem outros jogos, né, melhores em alguns aspectos, mas o conjunto do Cuphead faz ele muito bom. Então, assim, pra você aí que ficou interessado no Cuphead, eu vou passar rapidamente uma lista de onde ele tá e quanto que ele custa. Não tô falando preço de promoção, é o preço cheio. Então, na Steam ele tá R$37, no Xbox R$75, no PlayStation R$105 e no Switch R$50. Então, se você gosta desse estilo, porque realmente não é qualquer pessoa que pegue o Cuphead e vai ficar feliz. Então, se você é uma pessoa que gosta de jogo difícil, gosta de se sentir desafiado, vai lá e joga o Cuphead. Fala pra gente o que você acha também, porque a gente, né, vive num mundo que a gente ouve opiniões de outras pessoas. É isso aí, Cuphead foi o jogo escolhido dessa semana porque a gente gosta muito e admira muito todas as partes envolvidas do jogo, e a gente recomenda bastante pra vocês. Se vocês gostaram desse nosso quadro Indie Attack, onde a gente debulha um pouco mais a fundo de jogos que normalmente a gente não poderia fazer um programa sobre eles, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais, tá sempre aqui na descrição do episódio, e apoia a gente lá no Catarse, cara, catarse.me/up. Apoia a gente no Catarse. Apoia o Catarse, apoia a gente. Catarse. A gente se vê então no próximo Indie Attack, onde a gente já tá fazendo a curadoria de qual indie a gente vai falar. Então, beijos, até o próximo. Até a próxima, tchau! Tchau!